Gente, como assim? Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Realejo TV novamente. E hoje a gente tem mais uma entrevista no Realejo Te Conta Entrevista Especial Pandemia. Lembrando que esse projeto ele é contemplado pelo edital FAC Digital, que foi realizado pela Secretaria do Estado da Cultura em parceria com a Universidade Fevale. E para a entrevista de hoje, a gente tem aqui com a gente o Gustavo Biberbach e o Ricardo Goulart. Eles são produtores da CIA Imbróglio, da Fazendo Fita CIA Artística e da CIA Inclassificáveis. Gustavo e Ricardo, sejam muito bem-vindos aqui. A gente agradece muito vocês terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, agradeço também a oportunidade de estar conversando com vocês hoje à noite. Por mais que precise ser distante nesse momento, mas contente de a gente poder estabelecer esse diálogo, essa conversa, e é isso, vamos lá. Bom, obrigada. Também fico muito feliz e lisonjeado pelo convite. E acho que a gente não se via há um bom tempo, né? Nós quatro juntos, quem sabe? Uns 4 anos. Muito bom vê-los, revê-los, ouvir as risadas e ver vocês. Faz falta. Gente, a gente vai procurar fazer um apanhado tanto das coisas que vocês trabalharam, principalmente com produção, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento pandêmico também. Então, a gente vai começar falando sobre o Festival Internacional de Teatro de Animação, né, o FITA, que acho que é um elo bonito de ligação entre nós quatro, assim, né, na figura da Sassá, principalmente, né, a nossa querida Sassá Moretti. E então a gente queria ouvir de vocês. Pode começar, vamos por ordem alfabética sempre, tá? Eu gosto de bagunçar, mas vamos tentar manter uma ordem. O Gustavo falando um pouquinho. A gente quer escutar um pouquinho sobre o FITA, né? O que é o FITA, para quem não conhece? Fale um pouquinho sobre ele para nós. Bom, então o FITA nasceu em 2007, né? Uma parceria entre a professora Sassá Moretti, que na época lecionava na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e com a Zélia Sabino, do Departamento Artístico-Cultural vinculado à UFSC, né? Então foi uma parceria entre as duas universidades públicas da cidade de Florianópolis, consequentemente do Estado de Santa Catarina. Então ele nasceu em 2007, eu entrei em 2011, e acho que o Ricardo também, talvez a Aline também tenha entrado em 2011, e eu e o Rick continuamos lá até então, né? Nós conseguimos fazer 12 edições, né? Esse ano não vai ocorrer a edição por conta da pandemia, a gente decidiu não fazer a edição, porque os nossos parceiros do ano passado, eles fecharam os patrocínios, eles não estão patrocinando nenhum projeto, e consequentemente fazer uma edição totalmente online, sem pagar os direitos autorais dos artistas, eu não acho que seja uma coisa tão interessante. Então a gente veio a discutir isso, a gente teve algumas conversas, né? O Rick também pode complementar depois. A Zélia, a Sassá, eu e o Ricardo conversamos e decidimos que essa seria uma questão interessante. Então, mas o FITA é o Festival Internacional de Teatro e Animação. Ele traz esse grande guarda-chuva, que é o teatro de animação, para trazer apresentações de teatro das linguagens que esse universo contempla. Então a gente tem, dentro do teatro de animação, a gente tem os bonecos, a gente tem as sombras, a gente tem os diversos tipos de bonecos de manipulação, bonecos de luva, bonecos de vara, a gente tem a perspectiva das máscaras, o ator que aparece em cena junto com esse boneco. Então a gente trouxe durante todos esses anos espetáculos de várias partes do mundo, Grécia, nossos colegas aqui, Argentina, Peru, chegamos a trazer também artistas da Itália, França, Chile, e nem necessariamente o FITA não funciona só com essas apresentações, ele tem uma questão de um tripé que apresenta em Floripa, tenta apresentar em outras cidades do estado que a gente delimita, e tem a questão das discussões também. Acho que o Rick pode falar um pouco, complementar um pouco. Porque a gente busca explorar essas três questões, né? A questão artística, a questão da descentralização
territorial no acesso ao teatro de animação, né? Então a gente sempre busca, sempre que possível, ampliar o alcance dessas atividades para outras cidades do estado, e também a questão formativa, a questão teórica, né? A questão do pensamento e da reflexão da criação em teatro de animação, né? Então, a gente tem 2 universidades com o curso de teatro aqui em Florianópolis, e esse eixo formativo, esse eixo mais teórico de conversa e de reflexão oportuniza as pessoas, aos pesquisadores, né, a trazerem e trazerem para fora da universidade, trazerem para o acesso do público o que está sendo estudado, o que está sendo pesquisado, o que está sendo feito de teatro de animação, a partir do teatro de animação, a partir dos estudos de teatro de animação, né. Acho legal também a gente comentar, né, que o FITA, ele, além disso, ele traz também a questão do estímulo ao reforço na economia criativa do Estado, né? Além de proporcionar aos alunos dessas 2 universidades o contato direto com o trabalho na produção, porque a organização sempre procura. Eu comecei assim, acho que todos nós, né, que estamos aqui conversando hoje, a gente começou no FITA assim, como alunos, né, do curso de teatro lá na UFSC, e entrando em contato com a produção, claro, já com outras experiências antes, ou foram se aprofundando ao longo do caminho, mas tendo esse contato, podendo ter a oportunidade de ter esse contato com a produção ali durante o festival, né, no meio do festival, durante as apresentações do festival. Então, acho que é legal a gente comentar essa parte também de formação não só artística, mas de formação na questão da produção mesmo, né, enfim. Formação técnica, né? Formação técnica. O Ivo... da gente destacar aqui, que tanto vocês quanto a gente também, essa questão da formação do artista, da formação de público também, que o festival propõe, né? E eu queria que vocês comentassem, então, um pouco como que o FITA influenciou na carreira artística de vocês. Qual é a importância do FITA na formação de artistas e também na formação de público? Então, na verdade, eu acho que o FITA, porque a gente pensa que em outros lugares, assim, o contexto é um pouco diferente, né? O artista brasileiro é um artista que se autoproduz, né? Então, normalmente, a gente não tem, fora do eixo Rio-São Paulo-Minas, quem sabe, né? Talvez Porto Alegre, Curitiba, assim, nas grandes capitais, a gente tem uma questão de você pagar um produtor para produzir. Mas não é essa a questão quando a gente sai da universidade. Não. Hoje a gente sai da universidade sem grandes cadeiras de produção, onde a gente tem que se dar conta com planilhas e para inscrever em prêmios, etc., onde você não sabe as pessoas que vai chegar para pedir orçamento, como desenvolver, como é que vai separar esse montante de dinheiro que a gente recebeu, né? Então o FITA, ele vai funcionar como uma rede, onde você vai conhecendo pessoas que estão chegando e pessoas mais antigas. Então tu vai sabendo por onde permear e por onde caminhar, primeiro para procurar esses orçamentos e depois para saber quanto daquele orçamento futuro vai ficar para iluminação, quanto daquele orçamento futuro vai ficar com passagens aéreas, quanto daquele orçamento futuro vai ficar na hospedagem, artistas, e sempre pensando também que a gente quer reforçar a questão do artista. Então a gente tem que pensar também dessas pessoas que são a ficha técnica, que trabalham muito durante o ano, normalmente. A gente pensa o FITA sempre um ano anterior, né? Começando isso, a gente não consegue pagar mês a mês os artistas por conta da falta de verbo, mas senão seria um caso de pagar mês a mês. Mas pelo menos se não paga mês a mês, durante o festival paga um bom montante assim para aquele artista, para que ele desenvolva suas tarefas. E não pensar o artista como aquele que vai fazer, por exemplo, você pode fazer uma apresentação aqui, mas eu não tenho como te pagar, tá? Pode se pôr uma... Entende? Não é essa a questão. A gente está profissionalizando as pessoas, né? Os artistas. Uma questão que eu ia falar um pouquinho antes, o Ivo, por exemplo, que é um grande iluminador e já fazia muito tempo
iluminação em Santa Catarina, ele nunca teve... uma das experiências mais ricas dele foi em 2008, e ele falou isso, quando veio o Philippe Gentil, que o Philippe Gentil é uma companhia francesa, que eu não estava ainda, acho que vocês também, não sei se vocês acompanharam, eu não pude assistir. Então, essa companhia francesa tinha containers e containers de cenário, de iluminação, de figurino, coisas que não existiam ali, os riders da iluminação chegavam em inglês, então como é que em 2008 essas pessoas tiveram que vir a dar seus pulos para conseguir chegar a isso e botar em cena essas apresentações. É um desafio. Isso, desafio, né? A formação do público, eu não sei se tu quer falar um pouco, Rick. Não, eu acho que é isso, acho que ele contribuiu na minha formação, pelo menos como artista, como produtor, ele contribuiu porque eu pude verificar ali na prática, né, como que se davam esses processos, como que aconteciam esse tipo de coisa, até questão de escrita de projetos, como tu mencionou, orçamento, acho que tudo isso eu fui aprendendo no convívio com essa rede que o Fita proporciona e, claro, com os demais colegas também, né? Essa rede, ela explica um pouco como que o festival consegue, ano após ano, né, ir se mantendo, né? A gente tem uma variedade grande de espetáculos, mas a gente tem alguns parceiros ali que a gente vê que sempre contribui muito. Como que a gente sabe, né, que para manter um espetáculo já é uma coisa bastante difícil, né, financeiramente, vamos dizer assim, né, logística, tudo. Como que tem sido para manter o Fita ao longo desses últimos anos, assim, desde que vocês entraram em 2011, eu participei a primeira vez em 2012 e a última acho que foi em 2015 ou 2016. A gente veio para cá, né, voltamos aqui para minha cidade em 2017. Como que tem sido para manter o festival? Né, a gente sabe que os últimos anos tem sido bastante complicado, né? Esse ano já não vai acontecer devido à pandemia, mas como que vinha sendo essa sobrevivência? Então, ele só se mantém por uma questão, pelo vínculo que ele tem com a Universidade Federal de Santa Catarina. Porque ele é um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, sendo um projeto de extensão da Federal de Santa Catarina, ele possui uma sala onde tem telefone, computadores, internet, ele possui uma funcionária que trabalhava efetivamente nisso, ela acabou de se aposentar, mas ela vai voltar, a Zélia se aposentou, mas vai voltar como voluntária, né? Então ela tinha uma bolsista para desenvolver essas ações durante o ano, e a Sassá fazia esse meio de campo. Uma fazia na extensão, que seria a Zélia, a Sassá fazia na questão da pesquisa, do ensino, dentro do Centro de Artes, das Artes Cênicas, onde ela também possuía bolsistas. Então, essas duas gerências, então a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a estrutura dela que propicia. E claro, nós como artistas, eu, por exemplo, na época, durante muito tempo, fui bolsista de mestrado da CAPES, doutorado, então eu estava vinculado, de certa maneira, à Universidade Federal, então eu doava uma parte da minha pesquisa, por exemplo, doava um tempo da minha pesquisa voluntariamente durante o ano para poder acompanhar, e acredito que o Rick também fazia a mesma coisa, né? Ele pode falar um pouco daqui a pouquinho. Então, eu acho que isso é um grande ponto de apoio do Fita. Claro, existem as captações, e daí tu vai mantendo essa rede junto com as pessoas que tu já conhece, né? Então não vão ser são artistas de ponta, mas artistas que sabem, que gostam do Fita, que gostam de também auxiliar nessa questão de quando eu vir para cá fazer esse festival mais lindo possível, né? Os artistas que vêm gostariam de voltar, né? Penso que é um pouco por aí essa questão. Então é a ajuda de várias pessoas, vários parceiros, colaboradores e colaboradoras que acreditam no projeto, né? Muito mais do que o governo, acredito, porque o governo, se acreditasse mesmo, colocaria um fundo para grandes eventos em Santa Catarina, ou algo do tipo, que mantivesse o mínimo, né, porque o evento acontecesse todo ano sem grandes percalços. Na verdade, acho que não só para grandes eventos, né, mas para arte num todo, né, para as criações artísticas no geral, de um modo geral, né, que tivesse um valor que fosse
delimitado e que fosse de fato usado para isso, né? Claro, mas eu acho que essa questão do grandes eventos eu só falo porque é o seguinte: como não tem um edital para grandes eventos, então o FITA acaba se inscrevendo em editais do Fundo Municipal para ganhar um pequeno valor e que poderia estar fomentando outro grupo. Não que ele não vá contratar as pessoas e também vai fazer essa cadeia da economia criativa girar. Mas acontece que fazer uma mostra FITA, que teve a primeira vez na última apresentação, com 30 mil, ela não se faz sozinha com 30 mil. Ela tem que estar dentro dessa grande engrenagem. Então, se eu tenho um edital específico para isso, e eu tenho um mecenato, ou seja, uma captação, o FITA não iria permear outros, o Anderle, por exemplo, que são prêmios mais baixos, que poderia se desenvolver outros projetos menores. É isso que eu queria dizer, só, Rick. Mas eu concordo plenamente isso que tu falasse, que eu acho que tem que ter para todo mundo, nessa questão plural, né? E alguma lembrança especial que vocês tenham, assim, do FITA, algum momento que tocou vocês, que vocês queiram compartilhar aqui com a gente? Eu acho que sempre ver o público, né? No fim de cada apresentação, sempre muito envolvido com o espetáculo que acabou de assistir, com toda a programação do festival. Não só o público adulto, mas o público infantil também, que é um público fiel do festival. Acho que ver essa reação do público e mesmo entrar em relação com o espetáculo em si, né? E depois ver como ele vai reverberar nas pessoas que estão ali em volta da gente, que são as pessoas para quem a gente produz o festival. Acho que esse é um dos momentos mais especiais, assim, de produzir o festival. Acho que além de estar ali na lida, no trabalho com a equipe, que é muito empolgante também, claro, às vezes estressante, às vezes sai briga, às vezes sai, enfim, confusão, mas também sai muita risada, sai muito abraço, sai muito amor, né? Sai muito carinho e acho que, não sei, acho que é a semana mais, quando acontece o FITA, acho que é a semana mais cheia, movimentada e louca do meu ano, mas também acho que é a que eu mais gosto quando acontece. Muito legal, Rick. Então, na hora que tu começou a falar, eu comecei a lembrar das carinhas das crianças. As carinhas das crianças entrando no teatro, no Centro de Cultura e Eventos, que coisa mais linda. Ou saindo empolgadas, ou quando tu sabe que o espetáculo aquele espetáculo que tu já viu um dia anterior, ele vai reprisar os momentos impactantes, tu vai lá no escuro, olhar a reação das pessoas naquele momento, né? Naquele momento que tu sabe que vai... o que será que a pessoa vai dizer? Mas eu tenho dois momentos muito interessantes, mais assim específicos, que um deles é totalmente a ver com o Rick, que ele descobriu a companhia La Chave Mestra, Delírios de Papel, que era um espetáculo que vocês acompanharam, as edições, né, que ele abriu 2 vezes, depois do ano passado veio, e o Rick tinha uma época que ele fazia permeava assim, buscava novos espetáculos, ele encontrou. E daí eu lembro dele me mostrar o vídeo, mostrar para a Sassá, e daí até conquistar a Sassá e a Zélia, porque também elas recebem tanta coisa, né? Como é que a gente vai colocar aquilo? Ele conseguiu conquistar, e no momento que eu vi aquilo no palco, eu achei, me arrepiou, porque eu pensei assim, a gente ajudou, o Rick ajudou, ele descobriu, ele trouxe os meninos, daí o Álvaro, e a gente foi pro Chile, e a Edurne vinham falar com a gente, porque a gente criou uma afinidade muito legal nesse. É especial, mas com todo mundo, mas eu elenco esse lado. E um outro dia também, que com o Diagnóstico Hamlet, que foi uma festa de encerramento. Ele já faleceu. Pois ele já faleceu, não lembrei agora o nome dele. Esqueci agora o nome dele. Miguel, né? Miguel. A gente construiu o cenário dele lá num lugar lá no Campeche, que o Hilário ajudou. Então, cada dia tinha uns takes do cenário, eu não cheguei no lugar, mas depois que tu vê aquilo tudo, aquele espetáculo maravilhoso, o cenário foi construído lá, isso que é incrível. Fora tudo isso. Sabe que eu sempre dou assim, muito... eu louvo muito a participação do FITA, porque isso me preparou muito para esses momentos, né? De tentar manter a calma, ser cortês. O tempo de anjo junto com os artistas também foi muito importante para a minha formação como artista também, né? Vendo eles se produzindo, né? Eles conversando, o próprio trato entre uma pessoa do elenco e outra.
né? Tu vê como que é aquela cumplicidade, até mesmo na briga, né? Porque até mesmo na briga tem amor, tem carinho, né? E ainda mais quando tem uma coisa maior envolvida, que é um espetáculo, é um festival, né? Então, na minha vida, assim, de 0 a 10, eu diria que o Fita é 10, assim, na minha formação, até em muitos aspectos muito maior até do que a formação acadêmica, né? Que nos dá muita coisa, mas também nos limita em certos aspectos, né? E assim, falando de escala, né? De 0 a 10, imaginando Fita, que nota vocês dariam para ele enquanto ferramenta social? Não responde, porque agora a gente vai para o nosso primeiro quadro, Escala Fernandona. Bom, o quadro Escala Fernandona, a gente vai dar algumas situações para vocês, e vocês vão ter que escolher das imagens de 1 a 9, qual delas que melhor representa aquela situação. Quem está assistindo a gente também vai poder ver agora essa imagem aí na tela. E a gente vai, então, para a primeira situação. Primeiro o Gustavo responde, depois o Ricardo. Pode ser? Claro. A primeira situação é o dia de abertura de um festival ou a estreia de um espetáculo. Qual o número que melhor representa essa situação? Acho que... Posso falar? Claro. Pode. 8. Acho que concordo que o 8 para os momentos anteriores, né? E aí o 9 para o final, né? O 9 depois, deu tudo certo, o 9 acho que representa. Muito bom. A segunda situação é quando o cachê caiu na conta. 9. Ai, desculpa, é o Gustavo antes, né? Não, vai tu. Pode, vai tu. Pode, acho que pode ser o 9 ou o 3, né? Às vezes. Depende, né? Vai ter desconto na nota. Né? Eu gosto do 5. Eu sim também. Vou me deitar ali, nem que seja pro bem ou pro mal, mas estou ali. Bom, e agora quando não tem cachê? Eu acho que o 7. Olha, querida, olhando para baixo para não responder. Eu acho que nem só olha com o canto de olho, assim, nem dá resposta. Né? Só observa. E quando vocês estão produzindo um festival ou um espetáculo e o artista ele pede alguma coisa bem estranha, bem fora do comum. Rick, tua vez. O 6. Tipo, aí ele repete e tá no 3. Eu ia dizer o 3, porque para mim o 3 eu olho para fora da janela pensando aonde que eu vou conseguir um elefante? Assim como tem espetáculos que pedem coisas mais absurdas, assim, né? Eu lembro de um papel que precisava, né? De um rolo de papel que precisava, né? Que foi uma loucura, né? Mas também tem outros que são mais simples e que as pessoas também que estão produzindo se chocam pela simplicidade, né? Vocês têm ajudado a maravilhoso 5 minutos, né, da Inclassificáveis. Eu tive o prazer de trabalhar com eles. A gente veio para o Festival do Oi Nós aqui em 2015, né, o Festival de Jogos. Que lindo! A gente apresentou aqui em Porto Alegre, apresentou em Novo Hamburgo. Acho que foram 4 apresentações, assim, foi muito lindo. Foi outra experiência também para a vida inteira, né? Que eu agradeço muito a Marília, a Fátima, o Leandro, né? O Leandro já deu entrevista para a gente aqui também. E é um maravilhoso, né? E nunca caiu tão bem, eu acho, o papel para um ator. E também junto com isso, né? Mais ou menos nessa mesma atmosfera dos 5 minutos, também rolou a primeira mostra de dissidente de teatro político, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um deles. O Inclassificável, os 5 minutos da Companhia Inclassificáveis é uma coisa muito especial. Assim, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês pensam sobre esse espetáculo, a importância dele, o como ele atinge as pessoas, né? Mesmo com tanta aparente simplicidade, né? Então, dessa vez eu queria começar pelo Ricardo. Vamos lá.
Eu acho que além da importância do espetáculo trazer questões históricas, né, que hoje estão sendo apagadas, que hoje tem muita gente negando e que hoje tem muita gente dizendo que não aconteceu, que não foi bem assim. Acho que além dessa importância da temática do espetáculo, tem a questão desse projeto que a gente participou, que foi o 5 Minutos nas Comunidades, que foi desenvolvido em comunidades aqui da cidade de Florianópolis, né? Então, com a ideia, com a premissa de que o espetáculo acontecesse nas comunidades. E não simplesmente fazer com que as comunidades, com que as pessoas que moram nesses lugares tenham que sair de suas casas, muitas vezes sem linha de ônibus no horário em que a peça termina, então já fica difícil para voltar, enfim. Então elas não precisavam se deslocar, não precisavam sair das suas casas ou do seu bairro, né, para ir assistir o espetáculo. O espetáculo ia até esse local, até esse bairro, né, que normalmente não tem a oportunidade de receber um espetáculo de arte ou alguma atividade artística. Então acho que isso, além da temática da peça, é o que é um ponto importante para a gente destacar no projeto, né? Então, caminhando junto com essa questão que o Rick falou, eu acho outra questão que assim é muito potente no espetáculo é o corpo político de um ator negro incrível quanto o Leandro. Então, subir a Mariquinha, onde ele nasceu, onde ele viveu a maior parte dos anos dele, ele está com 25 anos, não sei, 27, 26, e nunca ter apresentado para vizinhos, os vizinhos sempre ouviam falar e nunca verem ele apresentar. Então ele apresentando para essa comunidade que foi trazida pela mãe dele como uma grande organizadora, uma grande mobilizadora, foi incrível. Numa pequena mercearia que tem na esquina da casa dele, foi maravilhoso. E outro ponto interessantíssimo também sobre esse mesmo projeto 5 Minutos nas Comunidades foi quando a gente subiu no maciço do Morro da Cruz e a mobilizadora trouxe crianças para assistir. E as crianças, e a gente disse, mas não é para criança. E as crianças estavam enlouquecidas. E daí as crianças entraram e as crianças não tiraram os olhos da sua representação como adulto ali, enxergando o Leandro como ponto de foco naquele lugar onde eles também querem estar um dia e se der tudo certo estarão. Então eles não se mexiam, eles não piavam. Crianças pequenas, foi incrível. E sobre a mostra dissidente? Ah, sim. Então a mostra dissidente, na verdade, quem teve a grande ideia foi a Elaine Salas, que está saindo com agora, está numa pré-candidatura para vereança de Floripa, e ela tinha muito essa questão de trazer esse político, da discussão do que é esse político, então ela chamou a gente lá na Redcliffe, que é um lugar assim de artistas, um lugar de boemia e tal, de rua, e a gente pensou como fazer essa mostra, o que trazer de político. Então a gente tentou colocou na mostra representatividades distintas desse político, porque se a gente for pensar no GNUM, o GNUM fala que qualquer movimento que você reúna pessoas já é particularmente político. E se esse movimento para discutir algo que seja particularmente político reflita o seu social, então esse movimento tem que refletir essas diversas maneiras sociais dessa sociedade brasileira, né? Então essa multiplicidade de olhares dessa sociedade brasileira. Então a gente elencou, tinha um pessoal falando sobre negritude, tinha um pessoal falando sobre ditadura, classe, gênero, raça, tinha um pessoal falando... Como? Gordofobia também. Gordofobia, a questão da transfobia, a questão da política, efetivamente política, porque daí o Maçã Podre, que vocês viram, participou nesse lugar político, que é um político institucionalizado, num lugar também a Tefa, que também tem uma personagem incrível, que é a Ternurinha, que ela ela mora na rua e tal, e a personagem, né? E daí a gente trouxe também o movimento do teatro no pop, do pop da Arco-Íris, que trabalha com indivíduos em situação de rua, e eles fizeram uma performance. Então isso permeado com muita discussão. Acho que foi muito interessante, né? O Rick ficou
Eu acho que a ideia do festival era trazer essas questões no âmbito artístico e a gente, cada artista, cada grupo que apresentava, conversar com o público sobre isso, né? Sobre o que foi apresentado e sobre essas questões que tem nos tocado, nos tocado cotidianamente, né? Então acho que isso foi muito interessante, essa questão essa coisa de ter o diálogo depois, de ter a conversa, o debate com o público depois, não só sobre as questões formais do trabalho artístico, mas sobre os temas que estavam sendo discutidos e trabalhados, né, nos trabalhos. Acho que isso foi muito, muito enriquecedor, né, para a mostra, e sobretudo o final, que aconteceu exatamente onde surgiu a ideia, né, foi na Travessa Ratcliffe que as últimas apresentações aconteceram lá na rua, no meio de um monte de gente passando, saindo do trabalho, e a Travessa Ratcliffe é um lugar, é uma travessa, é um reduto de efervescência cultural aqui em Florianópolis, então tem bares em volta e as pessoas estavam lá tomando sua cerveja, ouvindo um samba, mas também estavam ali prestando atenção na peça que estava acontecendo, e de repente já vinham para debater política e essas questões políticas, né, de hoje em dia, ali com a gente. Então acho que isso foi muito, muito enriquecedor para a mostra, para a primeira edição da mostra. Bom, a partir dessa fala de vocês, a gente já consegue ver o quão importante que é o teatro político, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como que foi a recepção do público, tanto nos 5 minutos quanto na mostra Dissidente de Teatro Político. Como que foi essas discussões, como que o público recebeu os espetáculos e a mostra? Bom, os 5 minutos foi... A maioria das sessões foram lotadas, as pessoas queriam conversar, não paravam de conversar, perguntar sobre o ator, perguntar como é que foi idealizado. O Teatro da Ubro teve 2 sessões. Um dia, o Teatro da Ubro parece que tem 98 lugares, acho que tinha quase 130 pessoas lá dentro, sentadas, assim, sentadas em volta do Leandro, lá em cima do palco, sentados atrás, em cima, no chão. Eles não queriam cadeiras, queriam sentar no chão. Esse foi o último dia. Lotou também a Casa da Memória, né, que não é um lugar assim, é um lugar de exposição, não é um lugar que tenha espetáculos, né? E quando a gente fez no Continente também, na Biblioteca Barreiros Filho, estava lotadaço. Os EJAs queriam ver algo, isso que o EJA foi, a André que fez essa mediação com o EJA, né? E foi colocado qual que é a questão da temática da peça, então levaram muitos alunos, então foi muito interessante e incrível isso, que as pessoas queriam conversar com o Leandro, né, Henrique? Uhum. Sim, e queriam saber como que tinha sido o percurso dele, o que ele tinha feito, como que, enfim, como que a peça tinha sido criada, como que tinha surgido, tanto essas questões mais técnicas quanto as questões relacionadas à história mesmo, né, a questão da ditadura, enfim. Acho que foi bem legal ver esse interesse, porque a peça, ela, como vocês já tinham mencionado, ela é bem simples, é o Leandro, é o ator, uma lamparina e texto. Então vocês imaginam jovens de tipo 13, 14, 16 anos assistindo 50 minutos, 1 hora de texto, 1 hora. Normalmente as pessoas acabam começando a se distrair, enfim, e ali a gente via que ficava todo mundo preso e fixo até no que ele estava falando, no que ele estava contando, até o final, e o interesse permanecia depois, né, no final da apresentação, na forma como eles colocavam as perguntas, como eles traziam, quando eles demonstravam esse interesse em saber de onde vinha essa história que a peça estava demonstrando, né, e de onde vinha, enfim, de onde vinha essa vontade de trazer essa história para os dias de hoje, né. Isso pensando que a história não se narra só no presente, mas ela acontece em vários lugares, vários manuais, vários países, então ela fica um pouco confusa na cabeça das pessoas, e muitas dessas pessoas que foram durante os 5 minutos das comunidades não são pessoas assíduas do teatro. Então isso que eu achei mais interessante. Eu acho a gente discutiu sobre isso, né? A equipe discutiu. Olha que interessante isso, está trazendo pessoas que normalmente não vêm, aguçou o interesse delas por montar esse quebra-cabeça, né, que a peça colocava. E eu acho que também isso se reverbera um pouco na mostra Dissidente, porque o público era um público... Tinham pessoas, espectadores, que foram todos os dias. A gente sabia que todos os dias a pessoa ia lá, né? A Lilian, né, Rick? Ela é psicanalista, ela foi todos os dias, e ela ficava no debate,
e depois a gente viu que outras pessoas... A gente tinha uma questão assim política interna de pedir para que os participantes da mostra fossem assistir os outros, porque é muito fácil a gente ganhar. Não, a gente poderia ganhar só um cachê e só num dia que eu for, né? Mas vai lá ver o colega, vai ver o que o colega faz. O teatro político não é só... O teatro político não se faz só da tua arte institucionalizada política massa podre. Ela se faz também com a arte do Arthur trans, entende? Isso é o quebra-cabeça do teatro político. Então eu acho que foi bem Vai estar legal. na cena, né? Mas na relação com os outros e na rede que vai se formando, né? A gente não funciona sozinho, é esse que é o negócio. Então, vocês, gente nova, com fôlego novo, chega, faz uma rede com pessoas já experientes e monta, e aí que vai para frente. Isso é muito bom, né? E uma das coisas legais que a gente acaba acumulando são histórias, né? A gente tem bastante coisa para contar sempre, né? Então esses papos eles vão ficando intermináveis, assim, porque uma coisa vai puxando a outra, e isso é maravilhoso, né? E quando vocês falaram da apresentação dos 5 minutos aonde o Leandro viveu, né? Vive, né? No lugar dele, para mim é surreal pensar que eu ajudei nessa remontagem deles quando o Leandro chegou. Eu cheguei junto para ajudar a Marília. Eu tive a honra dela me convidar para ajudar. Nem sei se eu tinha talento para estar ali, mas eu estava ali, né? Então eu aprendi um monte para trazer para cá, sabe? Para trazer quando a gente veio trazer para cá. E para mim foi maravilhoso uma apresentação na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Que para gente daqui do Sul é um lugar muito especial. E tava lá minha mãe assistindo, tava lá meus amigos de infância. Na última cena, a gente fez do lado de fora da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Quando vai acabar, eu lembro de olhar para meus amigos e as lágrimas escorrendo no meu rosto, assim, porque nossa, olha que coisa linda que eu trouxe para mostrar para eles, sabe? Né? E eles olharem para mim e ver, nossa, olha que coisa foda que esse guri tá fazendo, né? Olha o que ele trouxe para cá, porque aquilo é tão forte, né? Que eles acharam assim que eu ia trazer para cá uma coisa com sobe cenário, desce cenário, sai gente do poço, sabe? E era um ator, uma lamparina, sabe? E texto, e esse vai e vem, né? E trazendo tanta referência, né? Trazendo Vitor Hara, né? E como isso tomou conta da gente, né? Agora há pouco eu estava vendo uma lista de documentários para assistir e passei por um documentário da Violeta e eu marquei que eu vou ter que assistir, sabe? E na mesma hora veio aquele carinho. E então a gente vai tendo agora, por exemplo, eu acabei de tomar 5 minutos do programa para falar sobre isso, porque é assim, a conversa, né? Com a Andréia foi assim também. E a gente sempre acaba contando um pouco mais, né? E aproveitando para fazer esse gancho, olha a volta que eu dei. A gente vai para o próximo quadro, que a Aline vai chamar para a gente. É o Conte-me Mais Sobre Isso, Meu Bem. O quadro Conte-me Mais Sobre Isso, Meu Bem, ele funciona da seguinte forma. A gente vai dar uma situação hipotética para vocês e a partir dessa situação vocês vão improvisar contando como que ocorreu, como que foi aquele dia. A situação de hoje, geralmente a gente faz a entrevista, né, com uma pessoa só. Hoje, como a gente está fazendo com 2, a gente vai fazer assim, o Gustavo começa contando e o Rick termina a história, tá? Quando eu disser para o Rick continuar, ele continua. Então, eu quero que vocês me contem pra gente, para quem está assistindo. Vocês são pessoas bastante politizadas, né? A gente já participou de muitas manifestações, né? Tempos bicudos, principalmente. Mas eu quero que vocês contem como que foi aquela vez que vocês entraram na manifestação errada. Então eu tava lá numa manifestação, eu tava lá na rua, assim, com uma camiseta preta, e daí de repente as pessoas começaram a me olhar um pouco diferente, assim, eu entrei na manifestação achando que era manifestação para liberar uma certa faixa de pedestres lá que tava com problema na Lagoa da Conceição. E aí naquela manifestação, eu tava achando que era aquilo, né, de preto, tava lá, não sei o que, as pessoas começaram a me olhar atravessado, e daí eu vi que me deixaram de lado, assim, num determinado momento,
E eu pensei, meu Deus, será que eles estão pensando que eu sou Blockbuster? Mas Blockbuster não, Black Block. E eu ali, mas eu não tô fazendo nada. Eu comecei a falar assim, mas eu não tô fazendo nada, pessoal, eu sou do teatro. A gente não tá tentando se manifestar para determinada faixa de pedestre na lagoa que estão apagando e as pessoas estão tendo acidente, tal, tal. E eles falaram, não, porque você está contra a nossa sociedade, ilhou e tal, contra essa ilha, e eu não estava me entendendo nada, né? Aí eu saí um pouco, fiquei olhando. Aí eu fiquei olhando, eu não estava entendendo nada. Eu vi que tinha bastante gente, mas as pessoas estavam meio tristes, assim. E ao mesmo tempo tentando me tirar dali, eu não sabia por quê, e todo mundo triste, de repente alguém começa a chorar, e eu olho pro outro lado, já tem outra pessoa chorando também, e eu cada vez mais sem entender menos do que estava acontecendo, até que de repente eu fui perguntar para alguém, tá, mas por que eu não posso ficar aqui? Não é a manifestação do negócio lá, da faixa de pedestre, enfim, não sei o quê. Aí até que eu fiquei sabendo, a pessoa que eu perguntei estava um pouco mais calma, né? Não estava querendo me expulsar dali, me tirar dali. A pessoa me explicou que, na verdade, era uma marcha fúnebre, que era um velório que estava acontecendo, que estava indo para o cemitério lá da Lagoa. E eu entrei achando que era manifestação, e, na verdade, era o cortejo seguindo o velório, né? Meu Deus. Cara, Ainda mais os manezinhos arraigados, assim, ó, eles sabem bem quem é da comunidade. Tu és daqui, querida? Tu és daqui? Ai, que maravilha. Cara, isso é uma das coisas maravilhosas, né? Uma das primeiras memórias que eu tenho, que a Aline tem também das aulas lá no curso de artes cênicas, são as aulas com a Sassá, né? De improvisação, né? E rolava muito isso, assim, né? E eu queria saber de vocês, né? A gente queria saber de vocês, como que o teatro entrou na vida de vocês? Já era uma coisa que veio de pequeno, imaginando que ia ser, caíram de paraquedas, tipo, eu sou o caí de paraquedas, tá? Eu tive toda eu tive uma outra encarnação antes da encarnação teatral que me levou até o momento que eu entrei para as artes cênicas, assim. Né? Então, eu gostava de escrever, mas não era uma coisa que eu ambicionava. Né? Então, eu não sei como funcionou com vocês. Quando que o teatro entrou na vida de vocês? Vamos começar pelo Gustavo, por favor. Então, olha só, meu Deus, o teatro entrou na minha vida. Eu assistia muito teatro quando era criança. Minhas tias. Eu fui de uma família assim que minha tia tocava piano, meu avô pintava, etc. Então, eles gostavam muito quando tinha teatro aqui em União da Vitória e Porto União, eles me levavam. E eu tinha mania de fazer grandes eventos com meus primos, só que eu dirigia. E aí eu dirigia todos eles com as fantasias que a gente tinha. Então, minha irmã fazia balé, então ela trazia fantasia de um jeito. A minha tia dava aula, tinha um monte de fantasia. E eu pegava uns discos da época, assim, discos de criança, Balão Mágico, Xuxa, e montava uma história na minha cabeça, só que eu não queria fazer, eu botava eles para fazer. Então, até hoje, uma prima minha me fala assim, ó, meu Deus, tu me colocava sempre de bruxa, não tenho coragem, tu não acredita, eu fiquei com esse trauma na minha cabeça, porque tu não aparecia. Você mandava a gente, ainda brigava com a gente. Quando a gente não chegava na hora do ensaio, eu não queria fazer o que eu queria. Era aquele diretor horrível. Foi aí. Comigo foi meio... Eu acho que eu meio que caí de paraquedas também, apesar de que eu quando eu era criança, eu queria ser ator ou astronauta. Aí eu achava que nenhuma... Mas eu achava, depois eu fui crescendo e achava que nenhuma das duas ia dar certo, né? Enfim, me contentei com a indecisão, porque eu não sabia, durante muito tempo eu fiquei sem saber o que eu queria fazer. Eu sabia que eu tinha interesse voltado às artes, mas não sabia. Eu comecei a fazer publicidade e propaganda, mas cancelei não, eu tranquei. Na verdade, eu tranquei no meio, quando eu comecei a fazer, eu já percebi que não era muito o que eu queria, mas aí no meio disso eu fui atropelado, daí precisei trancar, mas já é uma outra história, mas eu acho que já era um aviso para dizer que não era para eu ficar fazendo aquilo ali. E aí depois disso me recuperei e entrei, prestei o vestibular para o curso de artes cênicas, e aí acabei entrando e me descobri ali. Desde então em 2000, isso foi em 2009, 2008, 2009.
desde então eu tenho permanecido trabalhando com o teatro, seja atuando, né, em cena, ou seja na produção ou dando aula. E qual a memória mais antiga de teatro que vocês têm? Quando alguém fala em teatro para vocês, a primeira coisa que vem que é mais antiga, assim. Que é mais antiga, bom, eu acho que mais antiga eu lembro quando eu tinha relacionado a teatro e comigo junto, dentro, assim, acho que foi quando eu tinha 12 anos, que eu tava na 6ª série, e um professor agora eu não sei se foi 12 anos ou antes, a gente vai envelhecendo, vai perdendo a noção de quando que aconteceu tal coisa, enfim. Mas foi por aí. Mas foi por aí, foi, tipo, acho que eu tinha 10, 12 anos, por aí. Não me lembro agora qual era a série, mas foi um professor de português. Tinha o festival de teatro do IFSC. Não sei se, Gustavo, não sei se tu lembra, se vocês já ouviram falar desse festival de teatro que tinha do IFSC. E aí meu professor de português, na época, ele decidiu inscrever a turma. E daí alguns alunos da turma, eu junto, a gente montou uma peça e foi apresentar lá. Foi uma adaptação do Avarento, e a gente foi apresentar lá nesse festival. Eu acho que foi o primeiro contato mais perto, assim, dentro do teatro que eu me lembro. Na verdade, eu me lembro de assistir uma peça muito pequeno, assim, que de infância e tal, assisti uma peça que eu não vou lembrar qual que era, mas era uma peça infantil, num clube onde se montava um palco, assim, alternativo e tal, e tinha uma questão de uma Emília que aparecia e tal. E depois de muitos anos, com 10 anos, a minha avó foi me levar para assistir o Analista de Bagé. Foi Bagé, e eu tinha 9 anos, quase 10. Eu falava, Oma, porque eu chamava ela de Oma, eles vão descobrir que eu tenho 9 anos e ainda não posso entrar. Não, você pode entrar, vamos lá comigo, você é meu parceiro, meu companheiro. E eu fui assistir. Efetivamente, em cena, a minha família era protestante, então na igreja luterana a gente fazia todo final de ano uma peça, né? E daí normalmente tinha relação assim com o Natal e tal. E eu lembro uma vez que a cena era o seguinte, eram 10 pinheiros que conversavam. E aí se construiu Pinheiro de Natal. E aí se construiu uma coisa que a gente ficava num banquinho, a gente só aparecia com a cabecinha para fora, assim, e um pinheiro inteiro, assim, de papelão verde, sei lá. Ai, imagina como é que deve ser. É a gênese do pós-dramático aí, né? Pois é, daí... Cadê o pós-dramático? Já tinha na época. E aproveitando essa loucura aí, algum apuro em cena, alguma saia justa que vocês lembram, assim, desse meio tempo, até mesmo com o Maçã Podre, né? Alguma saia justa, algum momento que vocês acharam que poderia não ser possível contornar, né? Porque toda hora acontece alguma coisa, né? Todo espetáculo é diferente, a gente acha que é igual, mas sempre tem uma coisinha ali, a gente está sempre perto do erro, né? A gente se arrisca muito enquanto ator, enquanto diretor. Vocês conseguem lembrar de alguma história, algum aperto grande, assim? Ou até mesmo em produção mesmo? Eu lembro de um ensaio, aí não foi na hora da cena, mas foi durante um ensaio, antes da apresentação, que a gente foi fazer com o Paper Macbeth, em Salvador. Em Salvador? Foi na época da Copa, né? Que tinha um edital do Ministério da Cultura, do finado Ministério da Cultura, e era o edital de circulação de produtos artísticos, de trabalhos artísticos pelo país. E aí a gente inscreveu o Paper Macbeth, foi aprovado, e a gente foi apresentar lá em Salvador. E aí, num dos ensaios antes da apresentação, esse espetáculo é um espetáculo de uma adaptação do Macbeth, né? Mas para teatro de bonecos, dirigido pela Sassá Moretti, que também é a coordenadora do FIT, a gente falou um pouquinho dela mais cedo. E aí era um espetáculo de bonecos, e aí a gente usa aquela roupa toda escura para teatro de animação, né?
e tinha um capuz escuro, enfim. Mas eu tinha um momento que eu eu fazia um carroceiro, que era, ele vinha, entrava no palco ouvindo um radinho, e no radinho dele ia contextualizando o que estava acontecendo ali, ia trazendo a narração da peça em forma de notícia no rádio, né, dada pelo radialista. Só que eu precisava colocar, quando eu entrava de carroceiro, eu precisava colocar um sobretudo, assim, e eu deixava ele pendurado em algum lugar. Nesse teatro, o banheiro, o camarim ficava bem pertinho do palco, ele tinha um cabide, eu deixei o sobretudo pendurado no cabide ali, no banheiro do camarim. E aí tudo escuro, porque a gente deixa as cortinas todas fechadas, mas deixa as luzes apagadas também para não vazar luz pro palco, né? No escuro eu entrei e eu tenho mania, eu tenho um costume de ficar tomando muita água durante os ensaios, e nisso a bexiga vai apertando da vontade de fazer xixi. E aí, num desses momentos que eu tinha para me trocar, eu tinha um tempinho maior, eu precisei fazer xixi, fui no banheiro para pegar o sobretudo, fiz o meu xixi. Quando eu tava saindo, correndo para voltar para a cena, eu pisei em alguma coisa que fez um guincho, e eu pensei, meu Deus, eu achei que fosse um boneco, daqueles bonecos de criança, de apertar, sabe? Aqueles que a gente aperta, que tem dentro, que faz aqueles barulhos assim, aquele barulho, sabe? Aí eu ouvi esse barulho, mas era uma coisa mole. Eu pensei, mas não pode ser. Eu acendi a luz, eu vi o rato correndo para um lado e eu saí correndo para o outro. E fui pra cena, assim, eu não pude fazer nada, porque não ia atrapalhar o ensaio, né? Era o último ensaio antes da gente apresentar. E voltei pra cena ali apavorado, sem saber o que fazer, com medo que o rato fosse pro palco, né? Esquecesse de mencionar uma coisa que vale muito a pena. Tu tava de sapatilha. Eu tava de sapatilha, então eu senti o corpo do rato. Era uma sapatilha que ela não tem sola, assim, ela só tem tipo uma coisinha no calcanhar, né? Então eu pisei, eu senti o corpo dele. Tadinho, depois eu fiquei com pena. Depois que passou toda a situação e passou o medo, eu fiquei com pena, porque eu pensei, será que eu matei o rato, coitado? Tinha que ter deixado essa para depois, porque depois dessa a gente não tem mais como competir, entendeu? Não, mas essa foi anterior, né? Não foi durante a cena, então pode ser que tu tenha uma melhor durante a cena. A minha foi ensaio, foi pré-cena. Eu fiquei pensando, na hora que veio essa pergunta, já me lembrei dessa cena tua do rato, porque era uma coisa muito, muito louca, né? Assim, efetivamente, eu lembro de duas coisas que aconteceram, mas não chegam aos pés do rato. Uma vez eu e o Rick tínhamos um espetáculo que acho que vocês viram, Diálogo em Preto e Branco para Monólogo de Miguel, que a gente dançava um tango. Um tava de preto, outro tava de branco, e nós dançávamos um tango. E a gente foi apresentar a gente apresentou no Sesc Cacupé, primeira vez. E no Sesc Cacupé era em cima era como se fosse uma sala de auditório de conferência, então não era uma sala teatral. Então a gente dançou em tango em cima de um carpê, ou seja, não conseguia girar, não conseguia fazer nada. Eu me lembro que a gente, putz, que saco, né? Em cima de um carpê, pô, tinha que ter um chão liso, assim. Pois lá na Casa das Máquinas eles enceraram o chão. Aí a gente escorregava. Cara, então acho que não era pra gente aquilo, porque duas seguidas. Foi um outro, né? Um lugar onde não conseguia, onde tinha atrito no pé, não conseguia deslizar, e no outro que deslizava demais, a gente escorregava quase. Aí ficaram duros nos dois, não ficaram nem graciosos no primeiro, nem no segundo. Muito bem. Coisa da vida. É muito legal saber essas histórias assim que vocês contam e como que a arte entrou na vida de vocês, como que ela influencia a vida de vocês. E indo ainda nesse caminho, a gente agora vai para o nosso próximo quadro, que é o Abre Teu Coraçãozinho. Bom, o Abre Teu Coraçãozinho é aquele quadro onde a gente pergunta para os nossos entrevistados. A gente usa uma palavra como gatilho e eles têm que dizer o que pensam imediatamente em relação àquilo. Então a Aline tem uma série de palavras ali, ela vai disparando as palavras, ela vai variando.
uma palavra para o Gustavo, uma palavra para o Ricardo, uma palavra para o Gustavo, e assim sucessivamente, tá? Então, tão logo vocês escutem a palavra que ela disser, vocês podem falar o que pensam, podem resumir numa palavra, 2, 3, tá? Não vou ser tão rigoroso, porque a gente está no tempo da pandemia. Então, Aline, a palavra... Então, vamos lá. A primeira vai para o Gustavo. A palavra é teatro. Eu acho que é aonde eu penso continuar, o que eu penso continuar fazendo até quando aguentar. Ricardo, sonho. Sonho acho que é o que leva a gente em frente, né? Acho que é o que ajuda a fazer com que a gente queira seguir em frente, que só o cotidiano, se for só o cotidiano, ainda mais o de hoje em dia, é difícil, né? Sim. Gustavo, política. A política está em volta da gente, é só a gente abrir os olhos. Social, político. Ricardo, objetivo. Objetivo ir em frente, falhando ou não, mas falhando, aprendendo com as falhas, aprendendo com os erros, e se adaptar, se renovar, se revigorar cada dia mais. Gustavo, palco. Palco, iluminação, ator, flash. Ricardo, diversidade. Diversidade é pluralidade, é respeito, é ver que além do eu existe o outro, né? Gustavo, arte. Arte, pensamento, arte, vida, arte, olhar, arte tátil, arte é tudo. Também é só a gente abrir os olhos para ver quanta arte tem em volta da gente e quão criativo e espontâneo somos como sujeitos, né? Ricardo, futuro. Difícil saber. Essa última aí até o Gustavo pode responder também. Futuro, Gustavo, o que tu acha? Até aproveito para perguntar para vocês, antes de tu emendar na próxima, já que essa era a última palavra. Como é que vocês estão vendo, agora falando um pouquinho desse momento da pandemia, como é que vocês estão vendo o futuro do teatro? Vocês acham que a gente vai ter que ficar mais um tempo ainda vivendo nessa coisa que não é teatro, que é essa coisa digital, ou a gente vai ter que adaptar nossos espetáculos para menos pessoas? Se vamos todo mundo para a rua, para os parques, para as praças, né? Como que vocês estão vendo isso como produtores? Assim, como que vocês estão tateando o presente e tentando imaginar o futuro? Partindo do princípio que a gente vai ter uma vacina em seguida, mas isso não acaba não significando muito, né? Não é garantia de nada, né? Eu não sei, eu acho que as coisas vão se dar aos poucos, né? Acho que não faço ideia de quanto tempo vai demorar para que a gente possa voltar a ter o teatro como a gente conhece, como a gente gosta, né? Então, mas eu acho que vai ser demorado e vai ser bem aos poucos, né? Vai ser gradativo. Acho que primeiro limitando o número de pessoas e aí acho que na verdade primeiro em lugares abertos e aí depois limitando o número de pessoas quando começar a voltar para o teatro mesmo, para o palco, né? Para lugares fechados. E eu acho que é isso. Eu acho que enquanto a gente está nessa situação que de certa forma está indefinida, né? Eu acho que a saída é tentar usar, né, dessas outras mediações para expandir, para acessar o teatro, para tentar continuar fazendo, né, pelo menos alguma coisa que se aproxime, né? Eu acho que eu concordo com o Rick, também não sei quanto tempo vai durar, né? Se a vacina, também concordo com o Isaac, porque a vacina pode vir e pode não suprir todas as necessidades, né? Mas eu acho que o teatro já ressurgiu, já morreu, já renasceu tantas vezes,
que ele vai poder superar essa outra questão, né? Eu acho que é um pouco cansativo essa questão das lives, essa questão do teatro mediado por tecnologia, mas esse momento é imprescindível que haja, porque há necessidade de gerar essa economia. Então eu acho que ele tem que funcionar. E daqui, o que a gente vai levar para o futuro das coisas que funcionaram? Porque tem coisas que funcionam nesse meio também. Mas assim, dessa maneira, talvez não, né? Mas eu acho que o teatro vai ser cada vez mais midiático, cada vez mais a tecnologia, a internet vai estar inserida nele. Mas aí a gente vai ter que pensar como classe, como sujeitos, como espectadores, como levar essas coisas que deram certo para frente e não deixar ele só nesse lugar, né? Acho que é por aí. Falando ainda nessa questão da pandemia, o setor cultural ele foi um dos setores mais afetados, né, muito afetados durante esse período de isolamento. A gente teve que parar as nossas atividades assim, de um dia para o outro. E agora a gente vai ter a Lei Aldir Blanc, que vai trazer um certo respiro para a gente espera, né? Seja com auxílio, seja através de editais para projetos. E a gente queria saber, então, como que vocês veem essa lei? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que é uma lei imprescindível no sentido que ela foi construída por várias pessoas. Foi uma pessoa, que foi a Benedita da Silva, né, que dá o pontapé principal, mas ela vai sendo construída por inúmeros políticos de diversas vertentes, né, que vão entender que essa lei é necessária, que esse momento necessitava de uma união de forças. Então não vi outro momento onde houve uma união tão grande no setor político, né, em que todos se juntaram, né? Onde todos se juntaram, acho que teve apenas um partido determinado lá que negou a primeira fase num momento, mas depois ela se institucionaliza. Só que isso mostra que a categoria política não sabe os meandros totais da arte, porque eles vieram com inúmeras questões muito burocráticas para a gente, né? Uhum. Então ainda há necessidade dessas discussões e para eles tem que estar inteirados no nosso lugar, porque a economia criativa gera muita renda para o Brasil, né, e para o mundo. E sem falar que é um benefício que é emergencial, né? Então, se puder, na medida do possível, diminuir o máximo possível as burocracias, eu acho que esse é um ponto importante, né? Como que tu vê, depois eu estendo a mesma pergunta para o Gustavo, como que tu vê a importância seguindo nessa mesma linha, né? A importância da cultura, tanto para manter essa sanidade mental da gente, um respiro, né, no meio do caos, quanto como agente de econômico mesmo, né? Como que tu vê a importância da arte, da cultura nesse momento? Depois eu queria que o Gustavo também falasse um pouco sobre isso. Eu acho que até por conta disso dá para se afirmar, né, a importância do auxílio da Lei Aldir Blanc, né, porque ela beneficia tanto os artistas, tanto as pessoas que estão ali fazendo teatro, fazendo arte, seja ela qual for, né, seja teatro, artes visuais, mas não só os artistas, mas beneficia também as pessoas que vão poder continuar tendo acesso a essas atividades artísticas, né? Porque, como a gente já conversou, o teatro, as artes, elas foram um dos primeiros setores que pararam, né, com o início da pandemia, mas eu acho que é um dos únicos que ainda continuam parados, né? Por exemplo, hoje em dia a gente ainda não pode apresentar peça, não pode, enfim. Então, eu acho que a importância é essa, né? Essa de poder continuar se produzindo arte, de poder continuar se exercendo o seu trabalho, né? O artista, mas também de ele poder estar oferecendo para o público o trabalho dele, né? Do público poder ter acesso a essa arte, né? A esses produtos artísticos, até porque a importância dele assim, né, seja para tornar o cotidiano mais leve no meio dessa coisa toda que a gente está vivendo, ou seja para trazer reflexão, seja para pensar, seja para trazer um pouco de criticidade, um pouco de senso crítico, né, para as pessoas sobre o que a gente está vivendo. Eu acho que essa é a importância, né?
Eu acho que é um pouco disso que o Rick está falando, e também pensar que, vou jogar uma pergunta aqui, como é que seria um isolamento sem nenhuma forma artística, sem nenhuma linguagem artística? Sem a música, sem o Netflix, sem o filme, sem a arte, sem tu poder pintar, sem tu poder mexer nas tuas questões, como se expressar. Iria fazer o quê? Né? Então, só que a gente tem que dar uma maneira desse momento cair a ficha na sociedade, porque a sociedade em questão ela não está muito preocupada com isso, não. Não, tem grandes pessoas que estão preocupadas, mas tem uma grande maioria que não faz essa virada, né? Então, como é que a gente vai fazer? Adianta a gente ir lá ficar brigando agressivamente, porque a classe sempre mais contestadora foi a cultural, né? A classe artística, ou teríamos que repensar em outras maneiras de conseguir atingir? Essa é uma pergunta que fica também para mim e eu não tenho resposta. E como que vocês estão conseguindo continuar com os trabalhos de vocês? Se vocês se adaptaram de alguma forma? Isso também reflete, lógico, né, na questão financeira. Como que está sendo para vocês esse período de era mais digital, de não poder fazer o que a gente estava acostumado a fazer antes? Então eu comecei agora eu voltei a dar aula pelo município de Palhoça e está sendo virtual também, a gente tá fazendo online, tá fazendo essas aulas pelo computador, né? Então a gente faz o encontro com as turmas. No começo foi um pouco difícil pensar como a gente poderia fazer, na verdade a gente está descobrindo junto, né? Junto com a turma a gente está tateando e vendo por que caminho a gente vai, como que a gente vai poder trabalhar uma aula de teatro pela internet. E aí, por enquanto, a gente está trabalhando com leitura de textos, com conversas sobre essas leituras e algum exercício ou outro que dá para fazer separado de casa, pelo computador. Mas acho que a gente está tateando juntos, né, tentando buscar juntos um meio de continuar estudando, pensando e fazendo teatro mesmo à distância, né, durante esse período. Para mim também foi mais ou menos a mesma coisa. Nas minhas aulas em Criciúma não pararam, então eu continuei todo o primeiro semestre dando aula virtual, né, e tentando ultrapassar essa questão, né. Eu dava aula do corpo, mas eu fiquei muito falando sobre o corpo, a gente questionando mais a questão teórica do corpo, né. Necessariamente meus projetos artísticos, o Aça Podre, ele parou, né? Ontem à noite também parou, então essas partes mais práticas a gente deixou engavetado a princípio, porque também tinha tese para eu escrever e essas aulas eu ministrar. Então, se fosse para eu se não tivesse essa questão da universidade, eu não sei como é que a gente faria, eu não saberia como tinha me mantido nesse primeiro semestre. Uhum. E é um momento diferente, né, para todos nós, assim, né? A gente está tendo que reaprender como lidar, né, com tudo. A gente está vendo os amigos tentando sobreviver, né? Alguns vão ter mais possibilidade de se adaptar do que outros, né? Alguns a gente não pode nem exigir que eles tenham que se adaptar, né? Isso chega a ser desumano, assim. Alguns não têm tecnologia suficiente também à disposição para isso. Então, tudo isso é tudo muito complexo, né? Esse distanciamento, tudo isso tá abrindo outras percepções para a gente, inclusive desse abismo, né, social que existe até mesmo dentro da classe. Né? E entre todas essas coisas que vêm para complicar, o isolamento, o distanciamento, eu acho que é uma das coisas que está ficando mais ainda. Né? A gente parou no meio um processo criativo no espetáculo que estava fluindo bem, né? Éramos 9 participando desse espetáculo, foi cortado devido à necessidade de distanciamento, né? Mas a gente vai aproveitar esse mote do distanciamento e vai encaixar mais um quadro aí, que é o se eu fosse para uma ilha deserta. O quadro Se Eu Fosse para uma Ilha Deserta, a gente vai apresentar 3 objetos para vocês.
Para o Gustavo, ele vai ter que escolher um desses objetos que ele levaria acima de qualquer outra coisa que ele levaria para essa ilha se ele fosse morar lá para sempre. E explicar por quê, né? E dizer o porquê, exato. Ai, meu Deus. E o Ricardo vai ter que dizer qual desses 3 objetos ele não levaria de jeito nenhum. Seja o que for, ele não vai levar esse objeto e por quê. Tá? Então, o primeiro objeto é uma cola em bastão. Tá? O segundo objeto é uma maçã de plástico. Tá? Uma maçã dessa cenográfica. E o terceiro objeto é uma meia-lua dessas bacanas da gente fazer teatro na rua. É bem legal para chamar a atenção do público. Então vamos lá, Gustavo. Qual desses 3 objetos tu levaria para a ilha deserta? Olha, eu acho que eu levaria esse último. Como é que é o nome? É uma meia-lua. Meia-lua. Ah, uma meia-lua. Eu acho que eu levaria uma meia-lua porque eu pensaria assim nos momentos de tristeza, eu ia assim mexer um pouquinho, trazer uns sons assim, pensando que algum dia eu já tinha feito teatro de rua e tal. Algum dia eu estava no carnaval, no momento tinha uma multidão em volta de mim. Então eu vou rememorar esses momentos incríveis que eu nunca mais chegaria a ter novamente. Boa escolha. E Ricardo, qual dos 3 tu não levaria? São os mesmos? Eu não levaria cola, porque o que eu vou querer com uma cola numa biblioteca? Vai que precisar colar, sei lá. Manteiga de cacau. Manteiga de cacau grudar ao lado, né? Como protetor solar, né? Usar como... numa dessa, né? Não, mas a cola não levaria, não. Levaria os outros 2, mas a cola não. Então tá. Bom, a gente está chegando já ao fim da nossa entrevista. Mas Nossa, foi tão rápido. a gente queria que vocês, primeiro o Gustavo, depois o Ricardo, deixassem alguma indicação ou de um livro, ou de uma série, algum filme, alguma indicação que vocês queiram dar. Ou um espetáculo de teatro. Pois é, espetáculos de teatro. Eu gostaria de indicar algum espetáculo de teatro, né? Tá tendo uns espetáculos, umas lives interessantes, né? Mas eu acho que eu fico na série, porque nesse momento pandêmico a gente tem tantas séries assim interessantes. E tem uma série da Netflix que ela chama Dark, é uma série alemã, que é uma série muito interessante. Sim. Meu Deus, é que ela torce todo o nosso pensamento sobre o tempo, o espaço e sobre as questões das realidades alternativas e o que a gente leva da vida pensando que vai mudar nosso destino. Na verdade, a gente não muda. Mas também pensando que a gente se preocupa tanto com os outros e tem tantos problemas com as inúmeras religiões, porque meu Deus é de um jeito, o Deus dele é outro, e a gente não pensa que o Deus que manda em tudo e que constrói e destrói é o tempo. Que bacana. Muito boa a série. Acho que é isso. Mas segurem, porque ela é uma série bem forte, assim. Sim. Bom, eu queria recomendar, então, uma peça que está sendo transmitida online agora, que é a Para Não Morrer, da Nena Inoue, que é uma atriz curitibana. Na verdade, ela é argentina, mas está no Brasil já há bastante tempo. E é uma peça que foi criada a partir do texto do livro Mulheres, do Eduardo Galeano, e conta a história de várias mulheres guerreiras que, ao longo da história, que foram silenciadas, apagadas, que tiveram sua história ocultada. É um espetáculo muito bonito, um trabalho muito... de impacto. Eu, quando eu vi, fiquei muito balançado e recomendo para vocês, espero que gostem. Então, ele está sendo apresentado ao vivo, online. Hoje teve, dia 4, vai ter acho que dia 5 também, acho que esse fim de semana, sábado e domingo vai ter. Depois acho que dia 11 e 12 também, gratuito pela internet. Então é só procurar Para Não Morrer, vai ter o link, vai aparecer o link. E é isso. Obrigada. Eu também assisti, é maravilhoso. E ela ganhou o prêmio Shell, uma atriz fora do eixo. Ela ganhou fora do eixo, tá? Ela não é Rio, São Paulo e Minas. De Curitiba ganhou o prêmio Shell de melhor atriz. Deixa eu aproveitar e encaixar mais uma perguntinha aqui antes da gente partir para o final. A gente falou de produção e tal, a gente beliscou um pouquinho a parte de ator de vocês. Deixa eu fazer uma pergunta que eu estou gostando de fazer para todo mundo, que vocês são atores,
se pudessem, né, se tivessem toda a grana do mundo, toda a produção possível, toda a possibilidade, tem algum personagem específico que vocês gostariam de viver, de dar vida, né, de interpretar? Eu acho que não, assim. Eu acho que eu tenho uma paixão, assim, por algo que eu leio daquele imediato. Entende? A gente tem um grupo de pesquisa latino-americana e as peças latinas, assim, eu acho que me encantam muito e tem personagens incríveis, mas não aqueles. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar do herói, desses personagens que estão. Não que eles não existam, mas sair desses lugares onde esses textos que já foram dados tantas vezes. A gente tem que ir até os lugares onde não foram ditos ainda, autores e dramaturgos que não são conhecidos, histórias que não foram contadas. Eu vou mais por esse lado aí. Eu também acho que eu vou na mesma linha de me interessar no momento de contato ali, do que de ter alguma veneração, né, por alguma, enfim, acho que é mais pelo que me toca no momento que eu entro em contato com o texto. Não que assim, ó, não vou, sem conclusões precipitadas, no sentido que eu não quero deslegitimar nenhum trabalho dos grandes Shakespeare, todos eles, né, Ionesco, que são incríveis. Só. Mas isso que é o bacana dessa pergunta, sabe? Porque ela pode vir desde a Andréa, por exemplo, respondeu que ela queria ser Julieta. Olha que maravilha. Que lindo. Né? Lindo. Não é uma resposta interessante, né? É legal escutar isso de todo mundo. Escutar do Gustavo, que ele pensa muito mais no viver um personagem dentro de um contexto do que um personagem em si, né? Ele enxerga muito mais tudo que engloba. É muito interessante também, né? Isso varia muito de artista para artista. Isso é muito legal. Agradeço muito a presença de vocês aqui no Realejo. E vamos ficar no convite. Muito obrigada mesmo. E a gente vai deixar, então, um espaço aqui para vocês falarem algum recado que vocês queiram dar, enfim, o espaço de vocês para dar um recado final para quem está assistindo a gente. Sigam a Realejo TV. Eles são incríveis, o Isaac e a Aline são incríveis, são pessoas maravilhosas, artistas incríveis. A gente teve uma época muito junto e agora estamos separados, mas agora estamos juntos de novo virtualmente. E eu acho que a gente sempre tem que pensar nessa questão que todo mundo fala em empatia, mas empatia às vezes é uma palavra problemática, né? Eu gosto muito mais de pensar na palavra alteridade, de se colocar no lugar do outro e fazer algo pelo outro. Eu acho que nesse momento de pandêmico está mostrando muito isso, o que você pode fazer pelo outro. E, consequentemente, tu farás por ti mesmo. Acho que se não puder fazer nada pelo outro, respeitar já é uma grande coisa, né? E é isso. Eu queria agradecer também vocês pelo convite. Foi ótimo revê-los e revê-la e conversar com vocês, falar um pouquinho sobre coisas que a gente já viveu juntos e sobre outras coisas que eu fui fazendo depois. E é isso, espero que logo a gente possa se encontrar pessoalmente, se abraçar e rir, e é isso. Para quem está assistindo a gente, esses foram os queridos Gustavo e Ricardo, pessoas muito, muito, muito especiais. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com eles. Se não gostaram, vão tomar alguma coisa que acalme a alma de vocês, porque não tem como não gostar desses dois. Muito obrigado por terem acompanhado. Ficou longo mais uma vez, mas é bacana, porque dá para a gente assistir lavando louça, limpando a casa. É muito legal. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Aline, de novo aqui. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Agora eu fico bem blogueirinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam. É muito importante deixar o likezinho ali também, porque vai fazer o tio lá do YouTube entender que a gente tem alguma relevância. E fiquem com a gente. Até a próxima entrevista. E compartilhem com os amigos também. Isso, com os inimigos também. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.